TV Câmara, Campinas. Um pouquinho mais com vontade, mais LGBT, por favor, mais feliz. Boa noite! Gosto assim, gente. Eu gostaria de convidar todos vocês a participarem desse momento, que é um debate público sobre o PL 27 de 2025, de coautoria das vereadoras Mariana Conte e Paola Miguel, do PSOL e do PT, respectivamente. E eu gostaria, para esse momento, chamar à mesa a vereadora Mariana Conte. Eu vou dar um tempinho para eles se apresentarem também depois, tá? Mas, para a mesa, eu também vou chamar a vereadora Paola Miguel. Para continuar abrilhantando a nossa apresentação, eu vou chamar o presidente da Associação da Parada LGBT de Campinas, Douglas Holanda. Chamo também a conselheira tutelar e também, que também é do Vale, Gabi Linhares. Vou chamar também nossa NB bonita da Unicamp, Sátira Bernardes, do Núcleo de Consciência Trans. Para a mesa, eu chamo também Igor Andrade, ativista LGBT e organizador da Parada de Osasco. E, por último, mas não menos importante, uma pessoa que cuida das LGBTs de São Paulo, Marcela Moraes, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Nesse momento, eu vou dar uns 2 minutinhos de saudação para cada um que está na mesa. Obrigado. Alô? Aí deu. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero cumprimentar todas, todos e todes, cumprimentar essa mesa maravilhosa, agradecer a vereadora Paola Miguel, que topou aí, né? A gente teve essa parceria para apresentar esse projeto, que vai ser uma luta grande, vocês bem sabem. E mais do que isso, né, Paola? Pela parceria do cotidiano, porque não está fácil nas câmaras municipais do Brasil inteiro, federais, assembleias legislativas, e aqui em Campinas também nós estamos vivendo uma escalada também da violência política de gênero. E, então, é muito importante essa parceria. É uma breve saudação, depois eu acho que a gente vai ter um momento de falar mais no projeto e tudo mais. Mas, então, quero só agradecer a todo mundo, agradecer a presença e dizer que nós vamos ter que fazer uma luta muito grande agora pela tramitação desse projeto, que eu acho que é um projeto muito importante, de um valor simbólico, de um valor cultural e de um valor político. Mas depois a gente entra nesse debate de forma mais aprofundada. E quero agradecer também às trabalhadoras e trabalhadores da Câmara Municipal, da TV Câmara, que toparam se deslocar para cá, para a gente estar aqui nesse teatro. Então, e a gente sabe que deu um trabalhinho, então queria agradecer. E agradecer também o Ed e o Lucas, que estiveram aí, que são dos nossos gabinetes, que estiveram envolvidíssimos com a organização dessa atividade. Obrigada. Boa noite, gostaria de saudar todas as pessoas aqui presentes, saudar a vereadora Mariana Conte, saudar essa mesa maravilhosa, agradecer cada um e cada uma de vocês, agradecer em especial Lucas e Ed,
que organizaram tudo. Então, boa parte desse roteiro também é surpresa para a gente. Estamos animadíssimas. Mas quero dizer que eu sou a primeira vereadora assumidamente LGBT da história da Câmara de Campinas, e isso não é um grande fato. Isso, na verdade, deveria ser a nossa luta, porque cada vez mais a gente tenha essa representatividade expressa dentro do parlamento. E a vereadora Mariana Conte, uma grande aliada dessa construção, topou esse debate, tem feito o enfrentamento e a defesa da nossa comunidade dentro da Câmara, que não está simples. Esse projeto é um projeto que eles já tentaram derrotar, mas nós apresentamos novamente, dessa vez em conjunto, para que a gente consiga unir forças e ter essa transformação aqui no nosso município. Então, para mim é uma grande honra a gente estar aqui nessa noite, com a nossa bandeira enorme, maravilhosa, ali esticada aqui na mesa também. E estou animadíssima. Muitíssimo obrigada. Bom, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Meu nome é Douglas Holanda. Eu estou presidente da Associação da Parada LGBT de Campinas. Pretendo que seja meu penúltimo ano. Quero descansar a partir do ano que vem. Mas é importantíssimo, acho indispensável projetos como este, até porque é importante ressaltar que essa luta começou há muitos anos, tem muitas e muitos que ficaram para trás, que estão até hoje contando essa história, e é importantíssimo que a gente nunca esqueça de quem veio antes e que fez com que seja possível a gente estar aqui hoje. Então, muito boa noite e vamos viver esse momento inesquecível. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero saudar a mesa, saudar todo mundo, agradecer às vereadoras pelo convite, parabenizar, né, por todo o espírito combativo dentro daquela Câmara, que ela é LGBTfóbica, misógina, racista, né, e o dia a dia ali, maçante, vocês conseguirem mesmo assim apresentar um projeto tão importante para a cidade de Campinas. Que seja uma ótima noite de diálogo para a gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu sou Sátira Dira, sou coordenadora do Núcleo de Consciência Trans da Unicamp, também sou servidora pública e estudante da mesma universidade. Gostaria de agradecer o convite da vereadora Paola, a vereadora Mariana, mas também agradecer os esforços desses dois mandatos em conectar a comunidade LGBT de Campinas toda, as parcerias com o núcleo em termos de todos os espaços que a gente vem construindo para garantir a cidadania da nossa população. É muito importante que a gente esteja aqui hoje, eu acho que, em linhas gerais, porque Campinas também tem demonstrado que a nossa comunidade não vai abrir mão dos nossos espaços, seja da Parada, seja da Marcha Trans, da Casa Sem Preconceito, do Ateliê Transmoras, de todas as coletividades e espaços que a gente vem construindo para garantir que, com luta ou na maresia da calma, a gente vai estar presente, porque, enquanto LGBTs, enquanto pessoas que precisam do orgulho para viver, a gente sabe que sem coletividade, sem a presença, nós desaparecemos e a gente combinou de não morrer, né? É isso. Obrigado. Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou o Igor Andrade, sou organizador da Parada de Osasco, idealizador da volta, depois de 11 anos a Parada de Osasco voltou e está aí na rua. Saudar esse espaço pela Paola, pela Mari, a garra e a força de chamar uma audiência pública, porque não é fácil, né, em cidades pequenas e conservadoras, chamar uma audiência pública para tratar sobre a pauta LGBTQIAP+. Também sou assessor da deputada estadual Mônica Seixas, que deixa aqui um abraço. Então, a gente está junto aí. E saudar
pela luta de Campinas, inclusive dos estudantes da Unicamp, das cotas trans, que é uma vitória incrível, não só para Campinas, mas para a universidade. Obrigado. Boa noite, pessoal. Queria saudar esse espaço na figura dessa plenária, de todas as pessoas que vieram aqui hoje e que estão presentes nas ruas, porque Mariana e Paola tiveram muita coragem de propor esse projeto, certamente, né, um projeto que vai render muitos debates e calorosos debates dentro de uma Câmara que é conservadora, que é LGBTfóbica, que é machista, mas que certamente é com essa população mobilizada e colocada na rua que a gente vai conseguir fazer pressão dentro desse instrumento, né, que é a Câmara, para a gente conseguir sobreviver e a gente conseguir se manter vivas, né, porque combinaram de nos matar, mas como diz a companheira, a gente combinou de não morrer e estaremos aqui dia a dia, todos os dias, fazendo o nosso trabalho de base, se mantendo nas ruas para conseguir fazer com que a parada em Campinas se torne patrimônio, com que as paradas que acontecem em São Paulo se tornem patrimônio da nossa população, porque certamente esse é um dos primeiros movimentos em que as pessoas se identificam com a causa LGBTQIAPN+, e é a partir daí que a gente constrói outros espaços de luta. Então, saudar aqui mais uma vez essa plenária maravilhosa que está aqui hoje, que vai conseguir fazer com que esse projeto se torne lei de fato na cidade de Campinas. Obrigado. Eu adoro quando o pessoal segue a ordem, né? A saudação foi bem sucinta, tá todo mundo certinho. Bom, primeiramente eu queria levantar algumas questões, né? Até questionaram a gente sobre o título do evento, né? Foi ideia do Ed, inclusive, Em Marcha, para fazer um trocadilho com marcha, né? E porque Marsha P. Johnson foi a primeira travesti negra que começou tudo isso, né? Todo esse movimento. E a gente sabe que, igual Angela Davis diz, quando a mulher negra ela se move, ela se levanta, a sociedade inteira muda junto. Então, a gente quis fazer também esse paralelo aí com esse movimento que começou nos Estados Unidos, mas que a gente também, né, não só assimilou, mas também abrasileirou e levou com as nossas credenciais, com as nossas identidades, com as nossas maneiras, jeitos de ser, individualidades. Agora, eu queria até pedir para o Ed pôr umas imagenzinhas aí. Com isso que eu falei sobre Marsha P. Johnson, a gente chega num momento que, inclusive, até por causa dessas pessoas, eu gostaria de fazer isso no começo, né, de homenagear as pessoas que vieram primeiro, né? A gente sabe que a gente sempre tem que saudar as pessoas que estiveram antes da gente, né? E a gente tem um número de pessoas presentes aqui hoje que nos honram muito com a sua presença e que a gente queria homenagear como pessoas que estiveram na primeira parada e que organizaram a primeira parada. Então, algumas fotos aí estão passando para o pessoal saber como foi a primeira parada, e eu gostaria de lembrar que hoje a parada LGBT de Campinas é uma das maiores do interior do país. É uma parada grande, onde a gente recebe apoio das vereadoras, recebe apoio, né, com alguma dificuldade da Secretaria de Cultura também. Mas, no começo, não era fácil como é hoje. Não que hoje continue sendo fácil, não que hoje a gente ainda não tenha que brigar contra o conservadorismo, que tem se apresentado cada vez mais na nossa sociedade, mas eu estou disputando aqui com as fotos que foram ótimas, né? As fotos são ótimas, mas eu queria, inclusive, agradecer ao Paulo que mandou as fotos para a gente. Mas, nesse momento, a gente vai homenagear as pessoas que estiveram nesse momento importante de começar a parada. Então, eu gostaria de, primeiro, chamar aqui na frente e tirar uma foto. Vou pedir para as vereadoras se levantarem e tirarem uma foto com o Paulo Mariante, do Grupo Identidade, que foi uma das pessoas... Salva de palmas, gente!
eu vou exigir um pouquinho do Senta e Levanta das vereadoras, que eu vou passar a palavra agora para o Paulo Mariante, para ele dar uma falinha de como foi essa experiência e o que ele pode falar sobre esse momento que a gente está honrando ele. Por favor, Paulo, assuma aqui a tribuna e pode falar. Bom, primeiro queria agradecer, saudar a iniciativa. O projeto é muito importante porque a parada se legitima na rua, mas é importante o reconhecimento institucional para dizer que o Estado, seja em nível municipal, estadual ou federal, é nosso também. Então, parabéns pela iniciativa do projeto e a gente tem que lutar para que ele seja aprovado. A gente sabe que a Câmara anda em período difícil, mas é nossa tarefa também ir para cima para aprovar. E eu queria, estou vendo aqui, Paulo Reis, Lúcia Castro. Em 2001, a gente tinha um movimento, coisa de 6 anos, né? O Expressão, fundado em 95, mas em 98 a gente saiu do Expressão para fundar o Identidade. O Expressão depois parou, né, de funcionar. E a gente tinha organizado, desde 98, caravana para Marcha de São Paulo. Em 97, o Expressão organizou, na primeira, um ônibus. Em 98, uns 5, 6 ônibus. Depois foi crescendo. Lembra, Lúcia? 20, né? Difícil, viu? É uma tarefa. Mas ali em 2001, a gente já tinha levado 4, 5, 6 ônibus. Se bobear, eu acho que até foi uns 10. Aí foi aquela pergunta, tá bom, 10 ônibus para São Paulo e em Campinas nada. A gente reuniu e, basicamente, o Paulo Reis, a Lúcia, eu e a Helena, e vamos fazer a parada? Aí eu e a Lúcia, vamos. O Paulo e a Helena, vamos ver. O Paulo chegou a falar, não, vamos fazer um show ali na praça. Eu falei, não, tem que ser na rua, a gente tem que ocupar a rua. Resolvemos fazer. Na seguinte situação, primeira parada, quantas pessoas vêm? Então, tu não vai começar essa parada na Glicério Largona. Como o lugar que a gente concentrava para os ônibus, para a parada de São Paulo, era no Largo do Pará, concentração no Largo do Pará. E vamos fazer quando? No dia 28. Dia 28 era uma sexta-feira, 28 de junho de 2001. Então, a gente marcou a concentração a partir das 4, para sair já no escuro, né? Na época, algumas pessoas falaram, tinha 100, 150, 200, 300. Como a gente não tinha catraca para contar, valeram várias possibilidades. O fato é que, para a tensão que a gente estava, acho que a Lena está lá em Brasília, mas se estivesse aqui ia compartilhar isso, porque foi aquela, o que vai acontecer? Quem vai aparecer? Deu para ocupar uma quadra, né, durante a marcha, na Barão de Jaguara. Essas imagens aí são interessantes, porque, assim, a primeira parada, vai ter alguma coisa cultural? Cara, fazer a parada já é o cultural, não dá nada. Então, assim, é ir para a rua e sair marchando. Aí apareceram as ratinhas. Apareceram que viram falar que ia ter uma parada em Campinas. Acharam, parada em Campinas? E vieram. Então, a imagem que aparece, as ratinhas, que nós não conhecíamos na parada. A faixa, é importante, isso é uma lembrança, sim, que emociona demais. A faixa foi levada, a faixa de abertura, por 3 travestis. A Sheilinha, que aparece numa das fotos, né, baixinha, maravilhosa, que a Sheilinha, a Gabi de Valinhos, e a terceira, que eu não lembro o nome agora, não sei se é maconha, se é a idade, mas, né, tudo é possível. Elas que carregaram a faixa de abertura. É a coisa mais legal, uma das melhores lembranças que a gente poderia ter. E chegamos no Lar do Rosário, e até foi interessante, não tinha cultural programada, mas as ratinhas fizeram meio, né, uma performance. Então, na época, foram o Identidade, né, que estava, acho que 4 anos, 3, indo para 4 anos, o Moleca recém-fundado, o Núcleo de Gays Lésbicas do PT, eram esses grupos, e foi assim que aconteceu. E acho que é importante só 2 coisas ainda, né? O Paulo Reis, que
providenciou o arco de balões, tinha que ter um arco de balões. Como não vai ter uma parada, não tem o arco de balões? Hoje, eu, sinceramente, para fazer manifestação, estou me lixando para o arco de balões. Na época, era um ponto de honra. E a outra coisa é que a prefeitura apoiou a parada com cartazes através da Sanasa, que eram duas fotos, uma aqui, de 2 meninos se beijando e 2 meninas se beijando. A dos meninos tinha uma peculiaridade. O Regis, que era um cara que trabalhava no Cândido, foi o cara do Maluco Beleza, uma figuraça, que hoje está em Londrina, fez as fotos. E eram 2 meninos tão parecidos, que pareceram que eram irmãos gêmeos, e se beijando. Imagina o B.O. E colocamos cartaz por tudo que eram lugares. Alguns bares que tinham frequência LGBT, a gente soube o cartaz, depois que a gente colou, saiu 10 minutos, arrancaram. Na prefeitura, colocaram em todos os andares. Aí liga, Paulo talvez lembre disso, liga um cara da administração, tem mais cartaz? Porque arrancaram metade, e não a prefeitura. Gente homofóbica. Né? Então, acho que queria colocar isso, porque iniciar a parada foi importante, porque a gente já tinha feito manifestações públicas em Campinas, né, várias, contra a homofobia, transfobia, em bares, mas a parada teve esse significado. Né. Importante dizer também que em 2001 aconteceu a parada, não por acaso, e aí eu tenho que mencionar a Lúcia, a nossa foi a primeira conselheira do orçamento participativo do segmento LGBT, e não por acaso, dentro do orçamento participativo, a gente conquistou, inclusive, o primeiro centro de referência LGBT do país, né, que é o de Campinas, que, aliás, nós queremos registrar aqui, que está sendo gravado, nós queremos centro de referência LGBT com equipe completa, porque é um escândalo, uma vergonha, que há mais de 10 anos o centro de referência não tem advogado ou advogada, não tem profissional do direito. E se a gente começou a parada lá em 2001, a gente começou para conquistar e para não perder nada, não ter retrocesso. Então, queria mais uma vez saudar a todas as pessoas, aqui a Mari, a Paola, essa mesa aqui de companheiras, companheiros e companheiras, lembrar que eu espero que a gente faça isso. Esse ano, a direita sempre nos ataca, mas eu espero que a gente entenda que esse ano tem um ataque que nós temos que colocar como eixo central. O Conselho Federal de Medicina quer impedir a vida de crianças e adolescentes trans. Se a gente tem um mínimo de consciência, a gente tem que ter isso como central em todas as nossas lutas, enquanto a gente não revogar. A gente vai fazer manifestação em todos os lugares até que isso aí aconteça, porque é isso, parada é para lutar. É bom beijar, fechação, fritação, mas a parada tem um sentido de luta que a gente tem que garantir que nunca seja secundarizado. E esse ano eu espero, já vou fazer 2 convites aqui. No dia 28, que é um sábado, a gente vai fazer uma atividade, vamos estar divulgando isso, lá no Largo do Pará, para lembrar a primeira parada. Todo mundo vai ser devidamente avisado, convidado, porque memória é fundamental para a luta política. A outra é que no dia da parada, até falei com o Douglas na reunião lá da parada ontem, a gente vai se organizar e vamos ficar junto ali do trio com um bloco antifascista LGBTQIAPN+, porque se os fascistas querem nos matar, a gente vai na rua mostrar que eles vão ser derrotados e que a gente vai vencer. Parabéns, saudações e muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Mariante. Agora eu vou chamar, já que ele já citou ela diversas vezes, gostaria de chamar à frente Lúcia Castro. Ela é do Aos Brados e também estava na... Ficou um pouco abafado, eu vou repetir. Lúcia Castro é do Aos Brados, também ajudou na organização e participou da primeira parada LGBT daqui de Campinas.
queria convidar... Lúcia, quer dar uma faladinha? Vou pedir para você ser um pouquinho mais sucinta que o Mariante. E é isso. Salve a todos, todas e todes. É bom falar depois do Mariante, porque como a gente já está idosa, né, Mariante? Ele vai e adianta essa questão da história. Mas é muito importante, dentro do registro da história, entender que Campinas, nós fizemos a primeira parada do interior do estado de São Paulo. Tem muitas paradas hoje, tem muitas ações acontecendo, muitas atividades. Mas entender, né? Vamos pegar um pouco do recorte da fala do Mariante e vamos seguindo, né? Entender que as ações dessas paradas sempre foram por direito à vida, sempre foram por direito a lutar, sempre foi por direito que a gente pudesse existir, permanecer na rua e fazer aquilo que bem nos entendesse, com respeito e dignidade a todos os corpos. E é muito importante que hoje, né, depois de muito tempo, as paradas estejam discutindo a questão da idosidade. Nós temos que discutir como é que estão a população LGBT, que é alijada de direitos do INSS, que não tem a questão de direitos com os seus companheiros, que na idosidade a família, por exemplo, já tinha nos expulsado, agora elas não vão nos recolher novamente para dentro de casa. Nós temos que discutir a cidade de Campinas, por exemplo, por que a Prefeitura Municipal não apoia e não senta com a Casa Sem Preconceito? É uma política pública sendo feita na cidade e a cidade de Campinas não dialoga com a Casa Sem Preconceito. Documento que está faltando? Quais são os documentos? Vamos sentar com a gente para dialogar? Por quê? Porque a população LGBT está indo para esses espaços. E aí, quando não está nos espaços de direito, que é a questão da casa LGBT, da Casa Sem Preconceito, que não tem dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Campinas, acaba indo para essas casas que recebem a dotação e ainda fazem um processo de cerceamento a essas pessoas. E além da questão da religião. Então, é muito importante que a gente consiga começar a fazer os debates públicos e que ele seja público realmente, que a parada continue na cidade de Campinas e em outros espaços, pedindo o direito de lutar, o direito à vida. Como Campinas, né, nós somos aqui a primeira parada da região da cidade, é uma das mais idosas, eu acho que a gente tem que rememorar e lembrar. Então, eu acho que é muito importante, já digo que vou estar no dia 28, viu, Mariante? E vamos construir. Né? Eu acho que é uma das coisas que é importante dizer, que dentro das mulheres, né, tanto eu quanto a Lena, a gente fala da política pública e da atividade feita pela população LGBT e não esquece das mulheres, das companheiras, né, que fizeram todo esse processo. E é muito importante esse registro. Né? Por mais que a Lena tinha um pouco de insegurança da gente sair para a questão da rua, e que talvez não seria muito interessante, mas não deu para trás. Foi lá, foi firme, foi forte, e saímos todos. Nós não tínhamos muito espaço para comemorar depois. Então, para aquelas que saudam a memória, né, o bar era o nosso escritório. Então, que a gente possa ter o nosso escritório público, que a gente possa ter o nosso escritório na parada, que a gente possa ter políticas públicas sendo verdadeiramente feitas para a população LGBT. Esse PL é muito importante, Paola e Mariana, e que a gente possa bater de frente com assistência e dialogar pelo centro de referência e também a regularização da Casa Sem Preconceito. Palmas aí para Lúcia Castro. E agora, eu amo porque o pessoal é inteligente, eles já introduzem a próxima pessoa que eu vou chamar. E aí, como a Lúcia falou bastante, eu queria homenagear agora
da Casa Sem Preconceitos, uma pessoa que, inclusive, é muito querida de todo o movimento, Suzy Santos. Boa noite a todos, todas e todes. Quero agradecer a homenagem, a foto, né? Eu desnifei há muitos anos. Mas eu quero muito lembrar desse dia, né? Eu acho que esse dia foi muito importante para nós, né? Eu acho que o Paulo acabou não mencionando, mas as gatas apareceram porque as gatas estavam sendo perseguidas, né, tanto pela Associação de Bairro do Bosque, quanto 2 policiais majors que chegavam à noite, se dividiam no território, não deixavam nós trabalhar. Quando a gente pegava algum cliente, eles fechavam o carro, extorquiam os clientes e faziam a gente sair do carro. Nesse momento, já a Identidade, junto com a Janaína, já estava politizando nós, e descemos para dizer que a gente não ia sair daquele espaço, né? Incorporamos junto com a parada para dizer que a gente ia resistir, sim, àquela perseguição, e ali nós entendemos que a gente tinha direitos e também deveres. E aí, com o decorrer dessa primeira parada, é que nós fomos se unindo, se chegando, até a gente chegar onde a gente chegamos. Quero agradecer quando se me adiciona a Casa Sem Preconceito. Sim, uma casa que vem se resistindo com muita luta, por conta das faltas de políticas voltadas desse município, inclusive pela terceira idade, que hoje eu tenho lá acolhida a Miúcha, que ficou 2 meses no Ouro Verde, lá esperando de alta, esperando um lugar para poder ser levada, porque não tinha esse lugar com tantos abrigos, com tantos casas para idosos, e a nossa população, mais uma vez, mesmo na terceira idade, vai se deixando para trás. Então, esse também é um pedido que eu faço pelos mandatos que estão aqui presentes. Eu já disse que eu gostaria de sentá-los para a gente poder conversar, porque a gente tem muitas coisas para amarrar voltadas sobre a nossa população. Estamos aí, desde o ano passado, sendo perseguidas e perseguidos, inclusive o mandato da Paola, que foi um dos enfrentamentos do nosso movimento, para que hoje também ela possa estar aí seguindo o seu segundo mandato. Então, muito obrigada, parabéns a todos da mesa. Não vou ficar até o final, porque eu tenho que voltar para casa, né, porque está lá os filhos para cuidar. Mas eu agradeço a todos e a todas e todos. Continuando as homenagens, já citado pelo Mariante, inclusive, eu gostaria de chamar Paulo Reis dos Santos. Tá bom. Boa noite a todos, todas e todos. Eu queria agradecer a Paola e a Marina, né, por essa iniciativa. E, enfim, eu acho que já tenho muito pouco a dizer, né? Tudo já foi dito, né? O Mariante fez um
um relato histórico aqui da primeira parada, né? A Suzy e a... Enfim. E aí... Não, eu tô nervoso. Vocês dão um desconto, né? A Lúcia Castro. Eu estou nervoso e estou assim, muito emocionado, né? Pela lembrança, né? Porque assim, a gente vive num período histórico assim, muito distópico, né? Onde a memória está sendo escanteada, né? E a história tem sido reescrita, né? Então, fazer essa homenagem, né? Relembrar o início da parada e a trajetória, né? A nossa trajetória, a trajetória de luta, né, dos LGBTs de Campinas, né? Para mim é muito significativo, né? E eu queria agradecer pelo projeto, né? E, enfim, e é isso. Né? Me pediram para ser sucinto. Eu acho que a gente vai ter uma conversa, né? E a gente pode estender a nossa fala. Então, obrigado a todos e todas. E por último, mas não menos importante, uma pessoa que também estava na primeira parada e que depois construiu o coletivo Moleca, que infelizmente não existe mais, e que hoje, inclusive, toca o Mulheres que Leem Mulheres, Bruna Pimentel Silento. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero agradecer a Paola e a Mariana Conte aí pela oportunidade de estar aqui hoje, pela homenagem. E eu queria dizer que eu estou numa posição diferente um pouco, porque, para mim, as pessoas que subiram o palco até agora, elas, na verdade, são as pessoas que me inspiraram a estar no movimento, né? Eu estava nesse dia, mas eu não estava na organização. Na verdade, eu fui com muito medo, então eu vi gente tirando foto, eu fui pela calçada, eu e um amigo da faculdade, fazia Direito, aqui no Campo Central, e a gente queria ir, e acho, não lembro se foi, a parada de São Paulo foi antes, né? Então eu li um artigo do Marcelo Rubens Paiva, que mencionava o Moleca, Movimento Lésbico de Campinas, e eu já fiquei curiosa, e o artigo era lindo, e falei, vou na parada para conhecer essas pessoas que são desse movimento também. E foi muito bonito ver as pessoas que estão aqui, que estiveram no palco, e a Lena Freitas, a Adriana Ramos, que eram do Moleca, fazendo aquilo acontecer. Para mim, de fato, não parecia muita gente, eram umas 100 pessoas, 150 pessoas, mas representou para mim, para aquele meu amigo, e tenho certeza para outras pessoas que estavam vendo, que eu via pelos prédios, assim, as pessoas olhando o que está acontecendo aqui, que aquilo representava algo novo para Campinas, assim mesmo, algo inédito, como as pessoas estavam dando a cara e falando o que elas eram, né? Gays, lésbicas, travestis, transexuais, enfim. E eu acho que é preciso muita coragem. Então, é muito emocionante ver que essas pessoas ali que me motivaram tanto estão aqui até hoje. Né? Ainda estamos aqui, né? E, enfim, eu acho que eu fico muito feliz que vocês estejam encampando esse projeto de memória. A gente estava conversando um pouco sobre isso, né? O quão importante é a questão da memória. A gente doou tudo que era do Moleca, que durou de 2000 a 2010, para o AEL, que é da Unicamp, né? Então todo o acervo do Moleca está lá, acho que do Identidade também, né? Certo?
E o quão importante é isso, porque se a gente precisar resgatar quem são as pessoas, o que fizeram, né? O Moleca fez a mostra de arte lésbica aqui, né? A gente colocou um monte de imagens, um monte de filmes que não eram passados, né, para ninguém. Então, assim, foi algo que marcou e que a gente sabe que marcou um tempo. Tem outras coisas que a gente não falava e que hoje se fala, né? E se discutia. E a gente, o Mulheres que Leem Mulheres, do qual eu faço parte hoje, ele nasceu desse reencontro dessas mulheres. A gente falou, a gente não quer reconstruir o Moleca, acho que ele teve a história dele, mas a gente queria continuar conversando. E a gente falou, a gente queria ouvir, entender outras mulheres cis e trans, homens trans também. Acho que a gente só não está muito interessado tanto na leitura dos homens cis, não que a gente não goste de alguns deles, mas assim, então a gente resolveu, falou, não, a gente quer se encontrar e estudar mais sobre isso. Então foi a partir daí, desde 2017, que a gente passou a se reencontrar. E eu acho que é propício para o mês agora de junho, que a gente vai ler Mau Hábito, da Alana S. Porteiro, que é uma mulher trans, espanhola. E, inclusive, me comprometo aqui com vocês a levar essa questão para a gente também somar, dentro do Mulheres que Leem Mulheres, a essa luta que vocês vão travar na Câmara, essa Câmara retrógrada, né, como a Gabi colocou, né, misógina, racista, e, enfim, transfóbica. A gente somar nessa luta. Conte com a gente, tá bom? É isso. Bruna, seu certificado. Peraí, Bruna, segura um pouquinho, Bruna. Eu queria chamar todos os homenageados para tirar uma foto com todos aqui, por favor, rapidinho. E as vereadoras para se juntarem com os homenageados também. Enquanto eles estão tirando a foto, eu gostaria de anunciar a presença de Karen Silva, vice-presidente do PDT de Diversidade de Campinas, ex-vice-presidente do PDT de Diversidade, Danilo Alves, do Conselho do CR de ST-AIDS e do Distrito Norte de Saúde, e secretário-geral do Grupo Samaritano, Kelly Donizete, secretária estadual do PSB, Catrina Lima, diretora da Juventude e Cultura da União Nacional LGBT, que também tem a Fá Moraes, também da União LGBT, Sérgio Pereira da Silva, que é presidente da instituição Crianças... Eu confesso que eu perdi um pouquinho essa palavra aqui. E Júlia Marçaoli, da Tribo Cabelos e Afetos. Eu gostaria de fazer uma falinha e dizer que a gente trouxe esse momento de celebrar os pioneiros não apenas pela coragem, não apenas pela visão, mas também porque a gente precisa celebrar as pessoas que estão vivas no nosso movimento. Nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, caíram pelo caminho, mas é muito, muito, muito feliz quando a gente vê Suzy, quando a gente vê Mariante, quando a gente vê Bruna, quando a gente vê Lúcia, e saber que a nossa luta continua todos os dias. Eu vou passar a palavra agora para o Douglas. Bom, já que a gente está falando de história, né? Eu quero chamar ao palco... Eita, como tá alto, né? E olha que minha voz nem está no melhor dia, viu? Brincadeira. Bom, eu gostaria de chamar ao palco ela, que é uma das drags mais antigas em exercício hoje da cidade de Campinas, que já viajou o mundo e veio nos presentear com seu talento, com seu brilho e com a sua arte. Então, gostaria que vocês recebessem com muito carinho ela, Eloá Meirelles. Give them a sense
lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. I'm gonna ride up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. I wanna dance with somebody. I wanna be lucky with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Don't you wanna dance? Baby, don't you wanna dance? Boy, hey, don't you wanna dance? Baby, with somebody who was it really worth you going out like that? See, I'm moving on, and I refuse to turn back. Yeah. See, all of this time, I thought I had somebody down for winning. It turns out you were making a fool of me. It's not right, but it's okay. So I'm gonna make it. I'm gonna close the door and leave your keys. I'm gonna be alone and unhappy. It's not right. It's okay, baby. I can pay my own rent, pay my light bill, take care of my business. Chama o SAMU agora. Eu ouvi que tem alguém de samaritano aí. Oi, ué. Nem te falo nada, viu? Essa Witch tem que cantar tanto assim, né? 1 minuto para respiração. Para. Eu só conheço a Declan pelo YouTube. Não é da minha época. Só... Eu sou da Subway pra cá. Bem louca. Amor, eu sou do Bubs. Alguém conheceu o Bubs? Só as centenárias. Tombadas pelo patrimônio histórico de Campinas, né? Gente, tô sem fôlego aqui porque, é claro, são 55 anos de idade. Estou bem. Estou bem. Estou bem, mas é claro que não é. Não tem uma cachaça? Como que você falou? Como que é mesmo o ditado? Um copo de água não se nega a ninguém, né? Tem a continuação, né? Mas deixa pra lá, né? Não se nega nada. 1 minutinho, por favor. Meu copinho de água com muita sedução. Para que eu sou... Obrigada. Olha, paguei R$10 para eles assobiarem para mim. Nada como uma água de chuca. Douglas sabe o que é isso, né, Douglas? Olha a pele do Douglas. Olha a pele do Douglas. Gente, mais nada. Muito obrigado pelo respeito, muito obrigado pelos aplausos. Eu acho que um artista só existe. Eu, como, por exemplo, há 36 anos em cima do salto, só existo porque eu recebo o carinho de vocês, os aplausos de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado de coração por pessoas como vocês
que eu estou aqui há tanto tempo, tá bom? E como exemplos também que eu tenho de Suzy, por exemplo, que está ali diariamente batalhando, né, Suzy? Guerreira, que eu sei a sua história, e você sabe a minha história também. Estamos aí na luta. Muito obrigado de coração pelo carinho, e até uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo. Tchau, gente! O depois do ditado a gente acerta no camarim, tá? Eu gostaria de lembrar que essa apresentação é livre para todas as idades. É um protocolo que a gente precisa seguir. Quem entendeu, entendeu, né? Gente, agora a gente chega no momento sério, né? Onde eu vou passar a palavra para a mesa, para eles darem uma explanação sobre o PL, sobre a importância da parada. E é isso. Bom, boa noite mais uma vez. Falar depois de tantas falas e Eloá, maravilhosa, incrível. Gente, eu vi ela chegando e falei assim, gente, que tudo! Mas, enfim, depois eu vou tietar. Falar desse projeto, ele é um projeto de minha autoria, juntamente com a vereadora Mariana Conte, para que a gente torne a parada LGBTQIAPN+, como patrimônio cultural imaterial da cidade de Campinas, reconhecendo o seu poder social e turístico. Muitos dos nossos hotéis se beneficiam muito desse momento, já estão sem vagas, muitas cidades ao entorno vêm para Campinas, então os nossos estabelecimentos, bares, restaurantes, casas noturnas, casas de shows, a gente tem um momento, né, de fato, onde o nosso Pink Money vale muito. Mas o reconhecimento de que nós somos importantes, de que essa parada ela deve acontecer não aos trancos e barrancos, né, Douglas, dificilmente vem. E nesse momento que a gente teve uma mudança, inclusive, das emendas, né, que a gente tem a instalação das emendas na cidade de Campinas, ela acontece basicamente, né, ela tem o seu valor, mas ela acontece porque a gente fomenta e a gente garante, por isso que a gente está fazendo esse reconhecimento. Porque a parada é o espaço, e esse ano tem uma temática que, sem dúvida nenhuma, dialoga muito com esse começo da nossa audiência pública, que é sobre envelhecer LGBT, reconhecimento, memória e futuro. Sem as pessoas que passaram por aqui, Mariante, Lúcia Castro, Paulo, Bruna, Suzy, a gente não estaria aqui hoje. A cidade de Campinas, que hoje consegue ter a maior parada do interior do Brasil, não existiria, e a gente está na sua 25ª edição. Então, é esse momento que a gente quer poder dizer que nós vamos para a rua, sim, seremos resistência, sim, que nós vamos andar colorido, de mãos dadas, vão fazer beijaço, que a gente vai poder lutar, inclusive, pelos nossos direitos, seja com relação à utilização de nome social, com relação à existência de crianças, como foi dito aqui, seja pelo fato da gente conseguir garantir o nosso direito de ir e vir, né, pela nossa cultura, reconhecer também a importância das nossas artistas, da cultura drag, da cultura da ballroom, né, da cultura, inclusive, que muitas vezes obriga a gente a ser mais cômico e muitas vezes não levado a sério, né, que é esse o refúgio e a alternativa que nós encontramos para conseguir lutar nesse mundo. Então, esse projeto é um projeto muito querido, de que eu espero que a gente consiga avançar nas construções dentro da Câmara. A gente está no mês de orgulho, numa Câmara que está se mostrando cada vez mais de extrema-direita, ultraconservadora, com a violência política de gênero acontecendo todos os dias, e para a comunidade LGBT, que IAPN+, não tem sido nem um pouco fácil, porque falar sobre isso nas sessões, a gente já começa a ouvir piadinhas, retaliações. Então, esse é um projeto que não poderia
que a gente não poderia deixar de ter essa mobilização, de ter esse debate público, porque isso fortalece, nos fortalece, né? Fortalece a luta para a nossa comunidade, fortalece a luta pelo nosso reconhecimento. E aqui, para concluir, eles combinaram de nos matar, de tirar os nossos direitos, de tirar a nossa dignidade de sobrevivência, e a gente combinou de não morrer, resistir e lutar, e principalmente continuar sendo LGBTQIAPN+, com muito orgulho. Muitíssimo obrigada. Bom, boa noite novamente. Quero dizer que eu fiquei emocionada com as falas dos pioneiros. Eu acho que foi muito importante. Acho que nos ensina e nos faz refletir bastante. Quero agradecer os Paulos, a Lúcia, a Suzy, a Bruna, e falar desse projeto. É um projeto que tem um significado histórico, cultural e político, né? Porque eu acho que é importante dizer que nós estamos no momento em que a extrema-direita elegeu a comunidade LGBTQIAPN+, como alvo prioritário das suas políticas e do seu ódio e dos seus ataques. Não é pouca coisa o que a gente está vivendo, por exemplo, no centro do imperialismo norte-americano, nos Estados Unidos, as pessoas trans serem perseguidas de forma sistemática pelo governo, que é um governo genocida, né? Então, Paulo mencionou aqui da luta contra a resolução do CRM, por conta da restrição da hormonoterapia para crianças e adolescentes trans, quer dizer, querem tirar a vida dessas crianças, mas esse é o projeto de morte que está estabelecido, por exemplo, na Palestina. Quando a gente tem 70 mil crianças que estão sob o risco iminente de morte na Palestina, agora, nesse momento, por conta da ação imperialista, é para dizimar o futuro. Então, esse projeto que está na pauta, dessa resolução do CRM, é, sim, um projeto de morte que faz parte dessa receita que a extrema-direita vem adotando de assassinar determinados corpos, determinadas populações, e, é claro, com interesses eleitoreiros e dos mais mesquinhos possíveis. É muito mesquinho. Na verdade, eles usam desse pânico moral para angariar apoio político, tentando caracterizar a comunidade LGBTQIAPN+, como um desvio moral e tudo mais, mas isso é apenas para seguir com seu projeto extremamente mesquinho, autoritário e de enriquecimento próprio. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas disso. Então, eu acho muito importante isso que o Paulo Mariante falou, que a parada desse ano vai levar o lema do antifascismo. O antifascismo é uma coisa que nos unifica, e eu acho que é muito importante dizer, quando fala, né, do como foi lá em 2001, como foi vanguarda, como foi diferente, como as pessoas estranharam. Vejam, a gente mudou, as coisas estão mudando. Não dá para dizer que a gente está no mesmo lugar. Não dá para dizer que a sociedade não muda. A sociedade está se transformando. O protagonismo que as mulheres trans, que a comunidade trans, que a população trans como um todo está tendo, a juventude trazendo novos elementos. Eu estava conversando com a Bruna antes de começar, e a gente falou assim, nossa, agora tem coisas que nem fazem mais sentido, né? Ou seja, outros temas, outros debates, né? Então, as coisas vão se alterando na sociedade. Então, eu acho que isso é importante, a gente valorizar as mudanças, valorizar aqueles que tiveram coragem lá atrás de enfrentar esse preconceito, de enfrentar essas adversidades, e a gente trazer para o nosso tempo. Porque o nosso tempo também vai exigir coragem, também vai exigir pioneirismo, também vai exigir protagonismo, e vai exigir ousadia para colocar coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver. As pessoas não estão acostumadas a ver, as pessoas não estão acostumadas a ver
uma universidade pública cheia de pessoas trans, e foi uma grande vitória as cotas trans, né? Isso, e aí, porque a universidade pública estar cheia de pessoas trans significa que daqui a pouquinho vão ter professoras, né, advogadas, juízas. Imagina o STF com uma enfim, né? Olha, as pessoas vão ter que se acostumar com isso, né? Então eu acho que a gente está no momento de mudança, de transformação, e exatamente nesse contexto, já para concluir, porque eu sei que meu tempo já passou, para concluir, esse projeto, eu acho que esse projeto da gente transformar, né, ter aqui em Campinas a parada como um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade, é um elo de ligação. Nós precisamos construir esse elo de ligação dessas histórias que vieram antes para que isso torne referência. Então, a importância disso é para que a gente tenha esse reconhecimento que é simbólico, que é político. E aí, assim, não vai ser fácil, né? Eu e a Paula, a gente já tinha apresentado um projeto cada uma, e aí a gente foi derrotada e nós resolvemos unificar para conseguir ter mais força. Nós vamos ter que fazer um enfrentamento muito grande, né, se puderem divulgar na parada, porque, gente, 100 mil pessoas na parada aqui de Campinas. Assim, é muita gente. Isso só ainda não se tornou uma força política organizada para que a parada seja reconhecida. Então, eu acho que é importante a gente ter uma força aí nas nossas mãos, mas também é um começo, né? Na verdade, não um começo, né? É uma continuidade, né? Mas é um passo porque depois da aprovação, espero que a gente consiga aprovar, e depois venha a defesa do patrimônio cultural. Então, eu fico pensando, por que não uma exposição ali no MIS? Por que não a gente ter símbolos pela nossa cidade, nos espaços públicos, né? Tudo isso é importante para que a gente tenha, não que esteja condicionado a aprovar o projeto, mas vai virar uma luta também política para que a gente consiga a preservação desse patrimônio. Então é isso, gente, muita força, e esse ano vamos lá para a parada, vamos para a parada Antifascistas na Parada, para derrotar a extrema-direita e pelo direito de existir contra essa política de morte, tá certo? E a gente conta com vocês para a gente conseguir força para aprovar o projeto. Valeu. Bom, já que a gente está falando de história, eu quero começar saudando quem me formou, quem me fez estar aqui hoje. Todas as pessoas que fizeram com que eu aprendesse. Então, eu gostaria de saudar a Lúcia Lisboa, que está aqui, Maria Amélia, a Fernanda, ao Tio Pereira, a Priscila Dreg e tantas outras pessoas que me ensinaram tudo o que eu sei hoje, ou que pelo menos me deram a base para estar aqui hoje, para estar à frente dessa luta que é tão grande. A gente vê a parada na proporção que ela está hoje, com reconhecimento e a chancela do governo do Estado, recebendo aí o município, a gente tratando de maneira tão mais calma, porque já foi bem mais difícil tratar com o poder municipal, e ainda não está 100%, mas a gente está trabalhando para isso. Eu fico extremamente honrado em que essas pessoas tenham visto em mim a pessoa para continuar. Eu escutei de todas elas, eu confio em você para continuar contando essa história, e junto comigo a gente tem muita gente trabalhando, muita gente se doando para continuar contando a história, mas isso também só é possível porque muitas pessoas vieram antes, porque muitas pessoas ficaram no caminho, e eu sou extremamente grato por estar aqui hoje, contando um pouquinho disso, contribuindo um pouco mais para a história, e eu espero que daqui a alguns anos essa história não deixe de ser contada. E é por isso que eu tenho dito que
os jovens precisam se engajar, eles precisam participar, porque se a gente só vai dar continuidade nessa história se as pessoas que estão chegando literalmente se interessarem em continuar contando essa história, né? Assim como eu e tantas outras pessoas se interessaram em continuar contando, a gente precisa de pessoas jovens e determinadas que continuem fazendo isso. Bom, eu acho que o projeto, eu não preciso dizer a importância, eu acho que vai se tornar ainda mais fácil trabalhar e construir isso, e eu acho que, além de tudo, é reconhecimento por tantas pessoas, por tantas histórias, né? Poder ir até o MIS e encontrar a nossa história exposta de maneira respeitosa, porque a gente está num processo de apagamento, a gente sabe disso, né? Então, tem muita gente que acha que a gente está no melhor momento e nós não estamos, né? Então, prestem atenção, porque a coisa pode ficar bem pior. Não vou me prolongar. Lu, muito obrigado por ser minha vice-presidente e estar aí comigo na luta todos os dias. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu estou aqui à disposição para a gente continuar fazendo e lutando pelo que for preciso. Tá lá. Gente. Boa noite novamente. É rico demais e é gostoso demais, né, estar nesse espaço rodeado de história e vivenciando essas histórias contadas, performadas, enfim. Estava passado que eu subi no palco, ganhei o bonezinho da parada, né, ela dando um show e eu fingindo que eu sabia dançar alguma coisa, enfim. Então, reviver essas coisas, elas são sempre muito importantes. E aí eu quero trazer para o meu lado de atuação, né? Eu estou hoje como conselheira tutelar aqui no município de Campinas. E o debate LGBT para dentro do Conselho Tutelar, ou seja, de crianças e adolescentes LGBT, ele é algo tão dificultoso que eu nem consigo estar hoje, nessa noite, representando o Conselho Tutelar de Campinas. Eu estou como conselheira, que ocupa este lugar, mas não me é permitido representar, né, o órgão neste espaço, sendo que a gente está dizendo, gente, de um órgão que está para zelar e garantir pelos direitos de criança e adolescente. E ser, existir, não tem direito maior do que ser e existir dentro de quem somos. Então, quando a gente diz, né, de transformar a parada que foi, né, tão aqui bem revivida historicamente, um patrimônio cultural, né, uma manifestação cultural, isso, e caminhando para esses lugares, a gente diz, por exemplo, da gente parar de ouvir de alguns vereadores lá da Câmara Municipal de Campinas, de que quando tem alguma festa XYZ LGBT, o conselho tem que ir lá arrancar as crianças. A gente começa a coibir os e-mails que chegam para o Conselho Tutelar de que ele precisa estar nesses eventos para fiscalizar se as crianças podem estar lá, que nem é atribuição nossa, né? Mas os outros tantos eventos, por exemplo, a Marcha para Jesus, ninguém quer que a gente vá lá fiscalizar se estão sendo LGBTfóbicos com as nossas crianças. Então, quando a gente diz disso, né, quando a gente diz desses projetos e de trazer isso à pauta, de discutir, mas já foi, né, aprovado por 2 vezes, agora vai ser uma terceira, que a gente espera muito que passe, e se não passar, que vem a 4ª, 5ª, e a gente vai continuar, né, nessa luta, porque pautar isso também é pautar a garantia, a nossa garantia dos adultos, do envelhecimento, como já foi dito, mas também das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né, LGBTs, e aí também trabalhando essa questão de respeitar, né, do respeito, da convivência, dos limites. A gente tem hoje espaços públicos que essas crianças e adolescentes frequentam extremamente LGBTfóbicos, e a gente precisa também olhar para isso. Quando a gente transforma um movimento de luta LGBT num patrimônio cultural, a gente também diz, por exemplo, de começar a falar disso nas escolas, com outro olhar, né? Não com um olhar marginalizador, mas com um olhar inclusivo. Então, eu acho que esse projeto ele é de uma riqueza diversa, de frentes assim que dá para a gente
ir longe. Então, parabenizar as vereadoras, a Paola, a Mariana, e contem comigo aí para o que precisar. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite. Gente, eu acho que tem uma coisa que, para mim, é sempre importante quando a gente fala de reconhecimento das produções de pessoas LGBTQIAPN+, é entender que não existe cultura brasileira sem a gente. Não existe mais. Isso é impossível. É entender que a luta de pessoas LGBTs pode ser um fio transversal para se entender a história de lutas da classe trabalhadora brasileira. Porque é possível, a partir da nossa história, compreender, inclusive, os limites da esquerda em cada processo histórico. E, dito isso, eu acho que, enquanto coordenadora do Núcleo de Consciência Trans, eu não poderia estar num espaço como esse sem trazer o que já foi trazido pelo Paulo Mariante, de que a gente está vivendo um momento histórico muito problemático e que não só afeta pessoas trans. A Resolução 2427 de 2025 do Conselho Federal de Medicina, além, obviamente, de atentar contra a vida de crianças e adolescentes trans, ela traz um retrocesso histórico para pessoas LGBTs. Ao colocar que cirurgias de afirmação de gênero só possam ser feitas aos 21 anos, ela ataca a maioridade legal LGBT, que sempre constituiu, para as pessoas LGBTs, um momento de conseguir se emancipar do familiar e, portanto, dos regimes jurídicos que a família impõe sobre os nossos corpos. Entender que o que está acontecendo com a fiscalização de mulheres trans e travestis, principalmente nos banheiros, nos de banheiros, não só é sobre mulheres trans e travestis. Joga para mulheres lésbicas e bissexuais um policiamento sobre seus corpos. Pensar as parentalidades, as paternidades de homens trans, o gestar, é sobre pensar é cercear um avanço histórico da comunidade LGBT em termos de subjetividade, em que a gente sai de apenas um lugar de sobrevivência para um lugar de orgulho para produzir a vida. As pessoas LGBTs decidiram que a nossa luta seria na política. Com baixas, às vezes a gente retorna de forma mais contundente, mas o presente na política brasileira nos mostra que a luta é o espaço que a gente consegue os nossos direitos. A luta LGBT é o que vem fazendo o fascismo recuar. Foi o movimento feminista com o movimento LGBT que foi às ruas quando Bolsonaro foi eleito. É o movimento LGBT que está nas ruas até hoje, tentando botar os fascistas na lata de lixo da história, garantir governabilidade, inclusive sendo oposição às governanças municipais, estaduais e federais quando elas falham com a nossa população. Então, dizer que reconhecer a Parada do Orgulho de Campinas como manifestação cultural, como patrimônio material, é dizer que não haverá sociedade, não haverá municipalidade, não haverá cultura sem nós. Mas agora tem que ser nos nossos termos. Não é mais só sobre reconhecer que nós fazemos parte da sociedade, mas dizer que nós lideramos, encabeçamos os movimentos culturais, políticos, de cidadania, para refundar marcos civilizatórios. Isso não é uma experiência nova. Nós vivemos aprendendo isso com a experiência dos movimentos negros, com a experiência do movimento feminista, com as travestis, que fundaram a ANTRA em 92, antes da primeira parada nacional, inclusive. De Marsha P. Johnson, a Silvia Rivera, a Suzy Santos, Janaína. E, para finalizar, eu não poderia deixar, quando a gente está nesses espaços, para celebrar a nossa vida, a nossa luta, a nossa produção, lembrar Agnes Lemos, tombado por uma sociedade transfóbica, lembrar Janaína, Leandro Vicente, Kelly, porque é sobre isso, é sobre a nossa vida, é sobre lembrar quem tombou, e para dizer que para armário nenhum a gente volta, que a gente não vai só mais sobreviver, que a cidade de Campinas é território LGBT, que a Câmara dos Vereadores de Campinas é território LGBT, porque não é só a parada que é patrimônio cultural dessa cidade. A vida de pessoas LGBT é um patrimônio imaterial para a humanidade. Para nos lembrar que o brilho, a luta, as nossas vidas valem a pena, a nossa vida presta. E não poderia deixar de finalizar dizendo que das esquinas de prostituição ao doutorado, à presidência da República, pessoas trans vivem, viverão. Um beijo trans e um abraço não binário, gente.
só um momentinho. Nós temos ainda mais a fala do Igor, né? Do Marcelo. Nessas duas falas, quem quiser fazer fala, né, a gente vai abrir um espaço para uma falinha do pessoal, de 2 minutinhos, né? E se inscreve ali com o Ed, por favor. É só mandar o nome para ele, sinalizar para ele, que aí a gente continua o evento. Boa noite. Tá funcionando. Sátira arrasou nas palavras. E eu acho que esse projeto é um projeto essencial, inclusive para Campinas, né? Que eu vejo aí a luta de vocês da Câmara e tudo mais. E é essencial também dizer de onde veio as paradas, né? As paradas veio, a gente está lutando pela vida nas paradas. Antes de tudo, né? A direita fala que luta pela vida, mas quais vidas? A gente luta pela vida sem fazer exceção. É engraçado que a nota do CFM fala que é de 18 para 21, mas a gente pode votar aos 16. É engraçado que a nota do CFM fala que hormonioterapia vai passar de 16 para 18, mas a gente pode votar com os 16 anos. Contraditório, não. O país que mais mata LGBTQIAP+, mais mata trans e travestis e mais consome pornografia trans e travesti. E aí, trazendo para a parada LGBTQIAP+, por que eles estão na rua? Né? Eles estão na rua porque quer saúde, porque quer cultura, porque quer trabalho e renda, porque quer o fim da escala 6x1, que a gente precisa falar sobre isso, porque quer saúde para pessoas trans. E da onde veio a parada? Né? Eu acho que a parada, é importante a gente falar, Douglas está aqui, que não me deixa mentir, que veio dos movimentos sociais. E são os movimentos sociais que não podem arredar o pé da parada. É sobre o movimento social que a gente está falando. E a gente precisa fazer os recortes. Existem LGBTs, QIAP+, de classe média, mas eu acho que é necessário a gente pautar uma travesti preta da periferia, porque quando os problemas dessa pessoa, dessa travesti, serem sanados, o problema de toda a sociedade é sanado. O problema da segurança, o problema da saúde, o problema da educação. E quando se fala de educação, a gente precisa falar das escolas cívico-militares, que é para afrontar, inclusive, a população LGBT, que tem policiais e escolas estaduais para ditarem como os alunos vão se portar. E as pessoas trans dentro das escolas? Imagine a violência que não vai ser. E aí, enquanto a gente está avançando, tendo a parada de Campinas como referência, com 100 mil pessoas na rua, o governo quer retroceder nas escolas cívico-militares. Ou o governo quer retroceder na saúde da população trans. Ou o governo quer falar para adolescentes e crianças, não, mais para adolescentes, ou você estuda, ou você trabalha com as escolas de período integral. Que sociedade que a gente está vivendo? E aqui eu falei de pautas gerais, porque é exatamente o que a sátira colocou. Nós estamos em todos os espaços, e nós vamos ocupar todos os espaços. Reconhecer a parada de Campinas como patrimônio cultural é reconhecer a nossa existência enquanto votantes, enquanto munícipes, enquanto pessoas que vivemos a cidade e exigimos não só respeito, mas moradia, saúde, educação e dignidade. Então contem comigo, tem um manifesto não, abaixo assinado, que eu sei que o mandato está fazendo. Então quem não assinou, assinem. Compartilhar esse abaixo-assinado não só entre Campinas. Acho que a gente tem que passar os muros da cidade e se unir nessa luta. Porque a luta LGBTQIAP+, não é só de quem é LGBTQIAP+. Então a luta das LGBTs de Campinas tem que ir para o Brasil inteiro. Então está aqui o meu apoio. Obrigado. Preguiçoso, né? Querendo falar sentado. Boa noite, pessoal.
difícil, né, falar de processo de participação social e de construção de espaço de participação social, né? Eu fico pensando o quanto... Eu venho de São Paulo, né, moro na cidade de São Paulo, e São Paulo tem uma dimensão gigantesca ali, a cidade, ao ponto da gente ter que construir uma série de paradas LGBTs também nas periferias da cidade, né? Então, hoje nós temos na cidade de São Paulo, não sei exatamente qual é o número do tanto de paradas que tem, mas a gente tem uma série de paradas na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste. E aí eu fico pensando o quanto a necessidade, né, de construção desses espaços, ele vem muito porque as paradas LGBTs, elas certamente é o primeiro contato que muitas pessoas, e principalmente nas periferias, têm com as causas LGBTs, né? Tenho certeza que o Douglas aqui já deve ter visto nas paradas muitas pessoas que nunca estiveram em algum outro espaço de militância LGBTQIAPN+, e a parada se constrói assim como a porta de entrada das pessoas para esse processo de participação social, de se colocar na luta, de se colocar nas ruas. E digo isso, inclusive, porque eu entrei no movimento LGBT por conta de uma parada, por conta da parada de São Paulo. Eu já fazia parte do movimento religioso, e depois de ir a uma primeira parada com uma amiga da minha mãe, eu entendi que o movimento LGBT também cabe uma série de outras populações que estão em outras militâncias também, e se coloca transversal na nossa luta, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir um dia, né? Acho que quando eu morrer eu vou deixar de ser o Marcelo, o homem gay, vindo da periferia de São Paulo, mas antes disso acontecer, a minha existência no mundo se coloca como a existência de um homem homossexual, né? Acho que é importante a gente entender que as paradas, elas são, assim como um movimento cultural e assim como devem ser patrimônio cultural das cidades, elas também são instrumento de luta, né? Elas também são um instrumento de conter o apagamento histórico que a gente vem sendo posto cotidianamente, né? Eu tenho certeza que muitos aqui sabem o que vem acontecendo no estado de São Paulo com relação ao movimento LGBT, mas é importante a gente colocar aqui, de fato, como uma denúncia mesmo, o que o governo Tarcísio vem colocando para a nossa população. Hoje, o estado de São Paulo, eu vou começar do menor para o pior, tá? A gente passou por um processo de eleição do Conselho Estadual de Políticas LGBT do estado de São Paulo, que deveria ter a sua posse colocada no dia 8 de abril. Até agora isso não foi feito. E, pelo contrário, né, o governo do estado publicou um decreto agora rebaixando a coordenação, a coordenadoria de LGBTs do estado, retirando o status de coordenadoria desse espaço e, assim, retirando todo o orçamento que já era quase nulo para a nossa população. Mas acho que é importante a gente colocar aqui, certamente Mariana e Paola sabem, o quanto o repasse de insumos de prevenção de ISTs e HIV no estado de São Paulo vem sendo reduzido gradativamente. Nós temos municípios que já chegaram a perder 30% do seu repasse de insumos para a prevenção de HIV e ISTs no estado de São Paulo. Nós temos alguns municípios em que as pessoas precisam viajar durante 1h30 para as cidades polos ali, né, mais próximas. Digo isso, a cidade de Rincão, por exemplo, próximo de Araraquara. As pessoas precisam viajar até Araraquara para ter acesso às profilaxias pré- e pós-exposição. Então, a gente combinou de não morrer, mas tem um plano gigantesco do governo do estado fazendo com que nós sejamos assassinadas todos os dias. Quando a gente precisa passar por uma consulta de acolhimento com uma assistente social de uma UBS para que a gente consiga ter acesso a preservativos interno e externo, eles estão dizendo para a gente que todas as campanhas do Use Camisinha que nós fizemos desde a década de 80, elas não valeram de nada. Que mesmo a gente construindo um processo de conscientização na nossa população de que os preservativos internos e externos são fundamentais para prevenir as ISTs, mesmo assim, o governo do estado de São Paulo, que dizem ser, né,
a locomotiva do país, né, está fazendo com que as nossas populações cotidianamente não tenham acesso aos insumos, não tenham acesso às profilaxias e morram na fila de espera de uma UBS para conseguir tratamento com infectologistas, os homens trans e as mulheres lésbicas, bissexuais com os ginecologistas, urologistas nem se fala, né, porque conseguir urologista numa UBS é um inferno, né? Então, eu acho que é importante a gente pautar que as paradas LGBTs, elas são sim um momento de festa, porque é importante a gente se colocar na rua e mostrar a nossa beleza, porque a gente esbanja a beleza, né? Então é importante a gente colocar o nosso colorido, colocar o nosso glitter, colocar a nossa pouca roupa e ir se mostrar na rua, mas é importante a gente entender que esse também é um espaço de luta, de efervescência, de construção de política pública e, mais do que nunca, é um momento em que as organizações das paradas precisam se juntar com os movimentos LGBTs das suas cidades, porque são os movimentos que vão garantir 365 dias, todos os anos, de luta na cidade. A parada, ela é o momento de explosão, né, onde a gente coloca ali a nossa beleza na rua, mas que, sem dúvida nenhuma, as secretarias LGBTs dos partidos, a UNA, são todos os movimentos LGBTs que estão na rua cotidianamente que vão fazer com que os projetos de lei sejam aprovados nas câmaras municipais, vão fazer com que os retrocessos colocados pela extrema-direita dentro do nosso Estado e no Brasil inteiro, né, porque a gente não pode esquecer que tem uma série de fascistas colocados nas assembleias legislativas, na Assembleia, no nosso Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, né? A gente vem tentando fazer um movimento gigantesco para denunciar essa parcela da política que faz essa política de morte, essa necropolítica que todos os dias pauta a nossa morte, mas é só com luta, é só com resistência e é só com os patrimônios a serem colocados na nossa cidade que a gente vai fazer com que essa política de morte não nos atinja. Queria aproveitar aqui, fazer um convite. A nossa parada lá de São Paulo vai ser no dia 22 de junho, mas antes da parada acontecer, tem uma série de processos aí, de formação, de luta, que são colocadas na semana da parada. E aí o convite que eu faço aqui é para o dia 17 de junho. Nós teremos uma audiência, uma sessão solene lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com lideranças do Estado inteiro sendo chamadas, sendo convocadas para denunciar mais uma vez a LGBTfobia que o governo Tarcísio vem colocando cotidianamente nas nossas vidas, o desmonte da política LGBT que o Tarcísio, o Ricardo Nunes e uma série de outros prefeitos vêm colocando nas suas cidades. E certamente vai ser também um movimento de luta para a gente, e de arte, e de construção, para que a gente consiga, mais uma vez, sair aí com uma parada de resistência, uma parada de luta, e que a gente continue aí mais um ano fazendo festa, se colocando na rua e construindo a nossa luta mais uma vez. Obrigado, Campinas. Parabéns pelas vereadoras por terem colocado esse projeto. Acho que ele é fundamental para a gente conseguir pensar a continuação de nossa luta. E, mais uma vez, Campinas se coloca na vanguarda, né? Porque é importante a gente pensar que a última cidade a abolir escravidão no país, né? no nosso país, acho que no nosso continente, inclusive, né? É a cidade que está pensando também a continuidade da nossa luta. E só está pensando porque nós temos duas figuras que representam a comunidade LGBTQIAPN+, dentro da Câmara de Campinas. E são esses mandatos que vão garantir que isso aconteça na Câmara de Campinas. A ausência deles vai fazer muita falta dentro da Câmara. Então, por favor, eu que não sou da cidade de Campinas e não voto na cidade de Campinas, peço aqui para vocês cuidarem com carinho desses dois mandatos, porque certamente são os mandatos que pensam cotidianamente na nossa luta. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e me coloco aqui à disposição o tempo inteiro para lutar ao lado de vocês duas, porque a cidade de Campinas, certamente, como minha amiga Débora fala, é a maior cidade do interior do Brasil, então a cidade de Campinas
Campinas precisa ter protagonismo nessa história mais uma vez. Obrigado, Campinas. Obrigado, Marcelo, pela excelente fala. E estamos perto de encerrar. Eu gostaria de dizer que, no termo de sessão daqui do teatro, eu estou como responsável, então a gente precisa encerrar cedinho, tá? Porque senão o CPF que está lá no contrato sou eu. E aí eu gostaria de chamar agora aqui na frente Luara Santana para fazer a fala dela. Depois da Luara já é a Fá, então já fica pronto aqui pertinho. Boa noite. Ai, deixa eu... Ai, como que mexe nesse trem aqui? Acho que foi. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, sou Luara Santana. Fui candidata a vereadora por Campinas no ano de 2024. Sou afiliada pelo PSOL. E eu não preparei nada, como sempre. Nunca preparo para falar, porque eu acho que tudo que vem do natural, acho que vem com mais verdade, né? Eu acho muito importante a gente lembrar que a gente está vivendo um momento no nosso país que tem a bancada da bala. E se nós não se juntarmos, eles vão acabar com a gente. E não é brincadeira. Muitas pessoas falam, ai, mas é porque vocês são mimizentos. Ai, porque vocês são isso, aquilo. E não é bem assim. Só nós que somos LGBT sabemos o que passamos. Então, é fácil as pessoas falar quando não está no nosso lugar, não está no nosso dia a dia, né? Então, é isso. Eu não tenho muito o que falar, mas nós temos que seguir na luta, temos que seguir juntos e juntas e juntos para transformar, transformar Campinas, transformar esse momento político que estamos vivendo. E, gente, você que talvez não é afiliado a um partido, filia-se, tente lutar pela gente. Eu sei que não é fácil. Foi meu primeiro ano como candidata a vereadora. Eu nunca fui diretamente do meio político, porque, infelizmente, nós, principalmente eu, que sou uma mulher trans, onde os poderosos querem é onde eu estava e acabei voltando, que é para a prostituição. Mas eu falo isso com muito orgulho. Não é a prostituição que me faz ser uma pior pessoa. Tanto que, para mim, é um prazer brigar com os poderosos. Através dos poderosos que nós podemos mostrar quem somos e mostrar que nós podemos estar em todos os lugares. Sabemos que vivendo um cenário político, cafona, ridículo, gente despreparada. E é isso, gente. Obrigada. Fá Moraes, já pode vir vindo. Por favor, Júlia, já pode se preparando também. Paz entre nós e guerra aos senhores, né? Como ela bem disse. Bom, primeiro quero saudar essa mesa e dizer que nós, da União Nacional LGBT, temos muita alegria em poder atuar na cidade de Campinas desde 2020 oficialmente, mas desde sempre, né? Desde que o movimento LGBTQIAPN+, do Brasil passou a ser, de fato, representativo. Quero só fazer algumas considerações ao que diz respeito à representatividade. É verdade que as paradas elas são meios, sim, de aglutinar pessoas, trazer pessoas para perto, mas também é importante dizer que nem toda LGBTQIAPN+, está do lado da classe trabalhadora. Há muita burguesinha safada, estou brincando aqui com as palavras, mas é importante dizer que nós, do movimento social LGBTQIAPN+, somos signatários do movimento negro brasileiro. Então é importante dizer que a luta, né, o combate às opressões, sejam elas quais sejam, são necessárias a partir de uma palavrinha que está em alta, né, a intersecção, ou seja, o cruzamento, né, das opressões que estão correlatadas na sociedade. É importante dizer que a transfobia não cessará, a homofobia não cessará, a bifobia não cessará, a lesbofobia não cessará, enquanto nós estivermos diante de um sistema econômico que é feito para triturar e matar pessoas. Nós estamos falando de um sistema com C,
que inclusive é cis, né? Ou seja, é um sistema que é pensado a partir de uma normativa padrão. Se nos minutos iniciais da minha fala eu estava falando sobre o cuidado que nós vamos ter com uma palavra que tem tido um esvaziamento, é sobre a representatividade LGBTQIAPN+. Ou não é verdade que a direita popular, vou dizer assim, né, e nem é bolsonarista, ou é cria de, ou criou o bolsonarismo. Não é porque é gay que nos represente. Tomem muito cuidado, porque já há um anúncio aí de pré-candidatura à presidência da República de uma gayzinha safada lá do Sul. Tomar cuidado, gente. E também, isso não é um ataque direto ao CPF das pessoas, mas é importante dizer que os espaços de construção de política para a diversidade sexual e de gênero precisa sim também abrir o olho para a diversidade da nossa comunidade, não só da sociedade no geral. Então, quando se fala que é importante pautar pessoas trans, pretas em instâncias de poder, não apenas só para representatividade pela representação. Porque é isso. Não é porque é trans que é minha amiga e que quer o meu bem. Olha que coisa triste falar isso numa audiência popular como essa. Mas é isso, porque senão vão colocar todas as pessoas da nossa comunidade num balaio que vai caber também fascista. Porque há pessoas da nossa... Né, aí não é da minha, pode ser da de vocês. É importante dizer, nós, da União Nacional LGBT, desde quando chegamos no município, temos o compromisso de denunciar fascismo disfarçado de companheirismo, de denunciar LGBT-fóbico usando da nossa comunidade só como totem e como oportunidade de ter viabilidade em projetos, em editais, enfim, os caramba... Não pode falar palavrão, não é verdade. E é isso então, gente. Nós da União Nacional LGBT estamos aqui em várias frentes, mas uma frente que é importante, gente. Nós somos a comunidade que está à mercê de qualquer política pública que, inclusive, vai olhar a normativa. Ou seja, se vocês derem uma passeada só por 2 bairros, Vila Industrial e centro da cidade, vocês vão ver um monte de pessoa trans em situação de rua, por exemplo. Vocês vão ver um monte de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, né, todos, se não a maioria, pessoas negras, em situação de uso, e a política de drogas do município, eu não vou dizer que é uma piada, porque existe um esforço muito grande de pessoas, né, do nosso campo que está lá, mas e também a política que pense pessoas em situação de rua no município é problemática. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho. É problemático porque nós estamos falando aqui, pessoal, de uma realidade que nós temos a segunda maior, isso é sim uma denúncia, nós temos a segunda maior parada do Estado, e isso não se reflete em política pública para a nossa comunidade. Assim como na cidade também, Marcelo, de São Paulo, nós temos a maior parada do mundo na nossa nação. E isso não reverbera em qualidade de vida, em política pública real para a nossa comunidade. E se eu fizer o recorte de gênero e raça, o negócio fica mais complicado. Por enquanto, o que rola de efetivo mesmo, em todo o território nacional, das paradas, é que ainda precisamos, de fato, rasgar o véu do padrão hegemônico que muitas vezes só reproduz LGBTfobia e aquele ódio de classe que a gente sempre sabe, né, que as elitistas têm. É isso que a gente queria dizer para vocês. No caso, estamos juntos. Lógico que é importante todas as paradas se tornarem, né, até porque a gente consegue fazer com que isso seja mais democrático, né, nos processos de construções de mecanismos como esse. Mas é sim importante dizer, as paradas também são espaços de cooptação fascista, gente, que engana muitas e muitos de nós. Então, ligeiro, unidade e venceremos, gente. A fala sempre arrasa, né, gente? Júlia, e já se prepara, Catrina, que depois da Júlia é você. Boa noite. Eu sou a Júlia. Eu criei um espaço chamado Tribos, Cabelos e Afeto. A parada é muito importante, eu aprendi muito em todas, acho que eu não tenho certeza se eu fui na primeira, mas em todas eu estive presente,
sempre pegava os panfletos, lia muito. Com a abertura do meu espaço, eu estou me envolvendo mais com a política, aprendendo muito para poder ajudar os nossos. Tribos é o primeiro espaço LGBTQIAPN+, de Campinas. Nossa base profissional só são profissionais LGBTs, aí é onde eu segrego. A gente atende hétero-friendly, tem uma cota. Mas a prioridade é erguer a bandeira, é gritar, é mostrar que existe um espaço para barbearia, salão, estudo de tatuagem e terapia com psicóloga da comunidade. Então, a gente atende a todas. Estou aprendendo muito com muita gente, com a FA, me colocando nos grupos, o pessoal da Unicamp. Esse ano é a primeira vez que a gente vai participar da parada como parceiro. Então, é um orgulho poder estar na segunda maior parada do Brasil, praticamente. E dizer que estão todo mundo convidado para conhecer o nosso espaço. É um espaço acolhedor, é um espaço com respeito. Não é só um corte de cabelo, é uma afirmação de gênero, é uma identidade, é uma história. Nas nossas cadeiras a gente ouve coisas absurdas e dali a gente está fazendo história. Esse espaço eu criei para ser um legado para as próximas gerações, que eu quero que fique. Somos empreendedoras LGBTs, vamos fazer de tudo para que isso aumente em Campinas, quiçá no Brasil todo, que é o que eu espero do Tribos. Então está todo mundo convidado, gente. E um recado, toda primeira terça de cada mês desse ano, o Tribos está com a terça trans. Então é para travestis, trans e não binários, com valores diferenciados do que a gente cobra. Então, dia 3, a gente já tem uma nova terça trans. Então, compartilhe, entre na página, segue a gente compartilha tudo que a gente pode. Quando eu não consigo estar fisicamente, a gente está compartilhando, convidando os nossos clientes para participar de tudo que pode para poder ajudar a levantar a bandeira. Até falei para minha esposa, eu quero uma bandeira dessa no nosso telhado, porque a IPTV, a câmera, mostra o nosso telhado. Eu falei, ali o pessoal vai ficar curioso e falar, que lugar é esse? E eu levanto a bandeira, acordo todo dia preocupada, achando que podem pedrejar o lugar ou pichar, mas a luta não vai acabar. A gente está junto sempre. Obrigada. Catarina, por favor. E Giovana já vem aqui, pertinho aqui da... Gente, a fala da Catarina e da Giovana são as últimas falas, tá? Já estamos encerrando. Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Sou a Catrina, sou diretora de Juventude e Cultura da União Nacional LGBT. Faço parte da comunidade Ballroom de Campinas. Gostaria de uma salva de palmas à comunidade Ballroom, comunidade trans, negra, vivente em Campinas há mais de 12 anos, vivendo e resistindo dentro desse território. Gostaria de trazer aqui para vocês que a Parada LGBT de Campinas, assim como todas as outras, é um grande marco, porque nos traz justamente a história de luta e resistência dos nossos coletivos e nos leva às nossas pautas, às televisões, ao Instagram, às grandes mídias, e fala, essas pessoas existem, elas estão lutando e elas estão nas ruas para falar assim. Pessoal, a gente precisa de apoio. Quantas pessoas trans passam fome hoje? Quantas pessoas trans não têm uma renda de trabalho totalmente desenvolvida? Mais de 90% da população trans trabalha com serviços de prostituição, apenas 10%, e eu me sinto muito vitoriosa por estar dentro dos 10%, de ir lutando, e que a juventude cada vez mais traz um espaço de resistência. A cidade de Campinas nos mostra o quanto ela nos negligencia, o quanto ela nos cala, o quanto elas tentam cada vez mais fazer a gente ficar bem quietinha, bem murchinha, quietinha para morrer velhinha, mas a gente vai falar sobre todos os nossos aspectos. Gostaria aqui de fazer um convite para todas as vereanças, para as duas vereanças aqui presentes, olhar para a comunidade trans. Não pensar só no patrimônio da parada, mas falar, a parada acontece só no mês de junho e todos os outros meses. A gente consegue viver, consegue pagar a conta, o nosso aluguel e a nossa resistência. Saúdo aqui Sátira, do NCT, uma amiga próxima, mas que conseguiu suas cotas trans da Unicamp. Uma salva de palmas
palmas, por favor, a essa movimentação, onde pessoas trans, sim, a gente vai ocupar a universidade pública, nós iremos nos formar e nós estaremos aí do meu, do seu, do nosso ladinho do escritório, seja de qualquer um ou de qualquer espaço. Eu gostaria muito de agradecer esse espaço e lembrar a todos vocês, repensem, e é uma provocação que eu faço aqui para vocês. Junho é apenas um mês dos 12 que nós temos. Como que essas pessoas sobrevivem? Pensem sobre isso. Obrigada. Oi, boa noite. Estou chegando agora, representando a minha criança trans, Mães pela Diversidade. Também estou na formação das PLPs. Trouxe a bandeirinha da Camila, que uma amiga dela fez para ela na escola. Está escrito: pessoas preconceituosas, meu sapatão pisa na sua homofobia. Eu sou uma mãe LGBT, tenho o Caetano e a Camila. O Caetano é bi, a Camila é uma menina trans de 10 anos. Eu queria colocar a pauta, não sei se já foi colocada, do diálogo entre a marcha e a parada, né, que eu acho que é um ponto de atenção. E também falar um pouco sobre a participação das ONGs. Tem uma divergência bem grande, né? A minha criança trans, ela costuma, na Parada de São Paulo, levar as crianças, fazer todo um movimento para as crianças estarem presentes. E, enfim, existem bastantes discordâncias assim, internas em relação a isso, mas é para a gente ficar marginalizada em silêncio, né? Então, essa invisibilização diante do fascismo, que a gente está enfrentando mesmo é o fascismo, né? Acabou de sair sobre a resolução do CFM, que é mesmo na linha da Inglaterra, né? Então, é isso, gente. Tamo junto. Obrigada por estarmos aqui. Valeu. Pessoal, chegou aquele momento que todo mundo espera, tudo que é bom acaba, né? Eu queria agradecer especialmente a iniciativa da vereadora Paola e da Mariana de fazer esse PL. Acho que todo mundo falou tudo que tinha que falar. Eu só gostaria de deixar um informe, que a gente vai lançar a Frente Parlamentar de Combate a IST, HIV/AIDS e hepatites virais no dia 12 de junho, lá na Câmara. Eu sei que é o Dia dos Namorados, mas, né? E deixar uma reflexão que uma vez eu ouvi, que eu acho que fica muito pertinente, ainda mais agora que a gente está falando com esse ataque à população trans, de que estima-se que a população trans é entre 1%, 2%, 3% da sociedade. Isso é uma estratégia deles para que a gente não olhe o 1%, 2%, 3% da população que fica com todo o lucro da nossa sociedade. E é isso, gente. Muito obrigado. Vou encerrar. É isso. Só para terminar bonitão, eu vou pedir para todo mundo vir aqui para frente para a gente tirar uma foto. E é isso. TV Câmara, Campinas.